Você já pegou alguma vez um gravador para registrar a história ou o depoimento de alguém? Você sabia que esse recurso é utilizado na metodologia denominada história oral? Consiste em realizar entrevistas gravadas com pessoas que vivenciaram algum acontecimento. Para nos falar mais sobre esse assunto, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com a cientista social e historiadora Deise Perlmutter. Muito prazer em receber você aqui, viu, Deise? Obrigada pelo convite, Silvia. O que é história oral? História oral é uma metodologia de pesquisa que produz a sua própria fonte documental a partir de entrevistas com pessoas que vivenciaram acontecimentos, fatos importantes, estruturas, conjunturas e outras dimensões da história contemporânea que não costumam ser contempladas pela documentação escrita. Por exemplo, dá um exemplo pra gente. O que seria uma coisa que não é documentada e que precisa ter uma história oral, fazer essa entrevista? Olha, até a década de 60 e 70, a história praticamente estava circunscrita à história das grandes lideranças políticas. Então, todas as experiências relacionadas às pessoas, à vida das pessoas comuns, a vida de populações marginalizadas da história considerada a história consagrada, não entravam, não se inseriam dentro da historiografia. Então, a experiência dos homossexuais, a experiência das próprias mulheres, a experiência das pessoas... Mas que vivenciaram que época? Por exemplo, história contemporânea. De agora. Contemporâneo é a partir de... Que elas pudessem ser testemunhas oculares destes fatos. Na realidade, elas precisam ter vivido, elas precisam ter presenciado essa experiência para que elas possam ser interlocutoras e possam trazer fatos e representações sobre esses acontecimentos. Então, mas você está falando que existe, por exemplo, você como historiadora, você pega uma época, um período... O que a gente tem de registro na história é isso, só que está faltando a vivência. Aí vai procurar essas pessoas, fazer entrevista com essas pessoas para complementar o que já está escrito, é isso? Não necessariamente. Em alguns momentos, essa escrita da história nunca foi feita. Como assim? Alguém pôs? Essa experiência toda de determinados grupos nunca havia sido feita. E essa foi a grande bandeira erguida pela história oral na década de 60 e 70 para democratizar o campo da história, justamente para ampliar o escopo de compreensão do que é a história. E, nesse sentido, trazendo sujeitos que eram sujeitos que não haviam sido reconhecidos e referendados como sujeitos relevantes para a experiência histórica, temas que não eram temas considerados temas fidedignos para a compreensão histórica, dimensões e perspectivas que não eram consideradas. Deise, agora eu quero que você dê um exemplo, pelo menos uma pessoa que mereceu realmente que tivesse esse lugar na história e que não estava. Algum exemplo só para gente? Eu acho que toda essa dimensão que a gente hoje incorpora como, afinal, a história é a experiência do homem no tempo e de todos nós somos sujeitos da história, é um dado e é uma referência muito contemporânea. A história, ela se pautou e se referendou por uma percepção, que era a percepção das grandes lideranças, a história das grandes lideranças políticas, a história dos grandes acontecimentos, que foram acontecimentos emblemáticos da experiência contemporânea. Nesse sentido, todos nós somos sujeitos da história, independentemente de ocuparmos algum tipo de liderança em nossas comunidades, de liderança em relação às nossas atividades profissionais, cada um de nós temos um percurso, Nós somos testemunhas de muitas coisas, de muitas coisas. É esse testemunhal que se baseia a história oral? Sim. Desde quando que existe? Quer dizer, desde quando que... Ela ganhou esse vulto, ela ganhou audibilidade, ganhou representatividade justamente na virada dos anos 60 para os 70. A primeira grande iniciativa significativa, ela foi nos Estados Unidos, na década de 50, com a criação de um grande acervo de história oral na Universidade de Colômbia,
que é um acervo que começou inicialmente com o objetivo de registrar figuras representativas da história americana. Então, no primeiro momento, ela usava a história oral exatamente como você havia citado, como um complemento em relação à documentação escrita. Vamos ver o que aconteceu realmente isso, ou quem vivenciou, para até dar uma veracidade para o fato ou não? Para dar mais matizes para o fato, para tentar transformar o fato, dar mais envergadura, dar mais espessura, para que outras dimensões da experiência possam aparecer, emergir e se confrontar ou ir ao encontro da documentação escrita, documentação visual. Isso num primeiro momento. Num segundo momento, a história oral, ela reivindica uma espécie de autonomia, que é na década de 60 e 70, especialmente por um movimento que foi um movimento propulsionado por um grande professor inglês, que tem uma responsabilidade grande pela popularização do campo da história oral, que é o professor Paul Thompson, que criou um acervo importante na Universidade de Essex. Para a história americana. Para a história inglesa, Grã-Bretanha. Então, esse primeiro marco é um marco americano, que tem uma função, que é uma função de complementar a documentação escrita. Então, neste primeiro momento, a história oral aparece como uma possibilidade de ser um braço adicional à documentação escrita, justamente ainda dentro de uma concepção que é uma concepção mais fechada. De complemento que a gente estava falando. Exatamente. Num segundo momento, a dimensão militante da história oral aparece com muita força na Grã-Bretanha, a partir da iniciativa desse historiador, que é o professor Paul Thompson, que cria um acervo importante na Universidade de Essex, em Colchester. E nesse momento a história oral parece querer se autonomizar em relação à história baseada na documentação escrita, baseada na documentação, fundamentalmente na documentação escrita, que era considerada a documentação fidedigna. O que está escrito tem veredito de verdade absoluta. A gente tem que acreditar, por exemplo, no caso, os livros, o que está nos livros, na universidade, para os alunos, olha, isso aqui é a nossa história. Exatamente. A partir desse momento começou a ter uma outra visão. Tem uma outra visão. Porque a história oral, que são justamente os depoimentos, começaram a acompanhar e... Eu não consigo falar num complementar. Sim. Dá para separar a história oral de história? Não, em absoluto. Eu acho que no momento que o movimento de história oral ganhou força e reivindica uma certa autonomia, ele tenta se autonomizar como se a história oral fosse a pura e verdadeira voz do passado, como se a legitimidade do discurso se sobrepusesse à legitimidade da documentação escrita, como se a experiência narrada através da testemunha ocular fosse o testemunho mais próximo da experiência passada e, portanto, mais próximo do que realmente aconteceu. E como é que sabe se é verdadeiro o depoimento da pessoa, se condiz realmente com o que aconteceu? Esse é que é o grande desafio da história oral. Em muitos momentos você trabalha menos com o que de fato aconteceu e mais com as representações. Por isso que ela dá uma outra dimensão. A documentação oral, ela é muito importante, mas ela nos traz novos conteúdos, por isso que ela amplia a compreensão do que seja a história. Mas tem que pesquisar, por exemplo, você tem a história oral, você tem que realmente ir lá checar na história escrita, na história, se aquele momento existiu mesmo, ou primeiro você pega aquele momento e vai atrás da história oral? Qual que é a sequência? Eu acho que elas são complementares. Esse é o grande desafio. No momento em que você estabelece esse diálogo e esse conflito, porque a história é conflito, a história é dissenso, a história é a multiplicidade de vozes, multiplicidade de experiências e é o confronto. E cada pessoa, por exemplo, se você pega 3, 4 pessoas que assistiram o mesmo evento, cada um tem uma visão, cada um tem um olhar para aquilo. Isso é história. Não é o consenso. O consenso não é a história. Por isso que é tão interessante e por isso que a contribuição da história oral para essa história mais consagrada, ela é muito relevante porque ela relativiza essas certezas e justamente nos coloca mais perguntas do que nos traz respostas. E eu acho que essa é talvez uma dos grandes méritos da metodologia. E aí o historiador e o pesquisador, ele precisa se confrontar com esta massa documental, com esta massa de informações e tentar estabelecer uma análise, uma interpretação a partir justamente do confronto e não do consenso. Então não existe propriamente
uma dimensão da verdade. Os depoimentos, quando a gente começa a trabalhar com história oral, é muito interessante porque a gente percebe que em muitos momentos o que está em jogo é o que o nosso depoente pode nos trazer é menos as informações precisas no tempo, porque datas. É difícil, né? Saber data, o que aconteceu. Menos a força e o diferencial, esse potencial mais transgressivo da história oral, ela está justamente em nos trazer outras dimensões. Então, justamente por que as pessoas mentem? Por que elas estão insistindo em certas mentiras? Ai, Deise, ainda por cima ainda vai nessa profundidade a história oral? Ela pode ir, ela é uma ferramenta que nos traz essas questões. Por que as pessoas mais velhas têm uma relação com o passado que é uma relação de mais fascínio? Por que certos mitos públicos se mantêm, independentemente de sabermos, através da documentação escrita, de que aqueles fatos não aconteceram daquela maneira e naquele contexto, ou com aquela força? Aí já aí é o lado da cientista social, que também trabalha, né? Independente da historiadora. Sim, mas a história, ela tem essa função, que eu acho que a gente tem uma percepção da história como se fosse uma linha reta e homogênea, e em certo sentido, unitária. E eu acho que esta ferramenta de pesquisa nos vulnerabiliza. Então, para trabalhar com a história oral, você precisa realmente ter muita disposição para enfrentar problemas, muitos problemas, para encontrar poucas respostas e justamente trazer à tona essas questões que aparecem. Te dou um exemplo. Eu fiz uma pesquisa, minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com artistas brasileiros de ascendência judaica. Eram artistas que eram filhos, netos de imigrantes judeus e que, enfim, estão muito vinculados com a sociedade brasileira, se reivindicam como brasileiros e que trazem sua obra ancoradas e a partir desse diálogo com a cultura e sociedade brasileira. E eu queria entender quais eram os legados dessa tradição, o que ficou dessa tradição e como que elementos dessa tradição estão compostos e sincretizados com elementos de outras referências culturais. E foi uma pesquisa bastante difícil, mais do que propriamente eu ter estas respostas, eu tive mais evasivas. Então, nesse momento, essa questão não se colocava como uma questão importante, questionar esse tipo de reflexão não estava sendo colocada como uma questão importante. Então, eu estou te dando um exemplo que, em alguns momentos, a pesquisa, a gente vai para o trabalho com um objetivo definido, mas o que os depoimentos nos trazem são outras questões, e são essas outras questões que nós vamos ter que prestar atenção. Acaba confundindo mais, muitas vezes. Você vai lá ter os depoimentos para ter as respostas, para fechar a história e não consegue, porque aí já começa a abrir outras vertentes. E aí, por isso que a escuta deste historiador tem que ser uma escuta apurada, não só no momento em que você está fazendo a entrevista, justamente que é um pedacinho do processo todo da história oral. Isso é importante também deixar claro. Eu acho importante você contar agora como é feito esse teu trabalho. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto conversando com a cientista social e historiadora Deise Perelmutter. Um instante só, até já. Acompanhe diariamente a programação da TV Unip, aqui no canal Universitário. Estação Saúde, do Dr. Drauzio Varela, traz o conhecimento da área médica numa linguagem acessível e informal. As especialidades de medicina, na opinião dos médicos que conversam com o Dr. Drauzio, aqui no canal Universitário. Estamos de volta hoje conversando com a cientista social e historiadora Deise Perelmutter. Olha, nós estamos abordando um tema muito complexo até e interessante. Às vezes a gente acha que fazer aquela entrevista para puxar a memória da pessoa, encaixar essa história dentro de uma história real pode ser fácil, mas não é não. Segundo a Deise, muitas vezes traz mais questionamentos e dúvidas e conflitos do que qualquer outra coisa, né, a história oral. Qual que é o seu trabalho? Como é que você desenvolve a história oral aqui no Brasil? A gente falou de fora e aqui. Como é que está a história oral no Brasil? Então, Silvia, o movimento cresceu bastante desde 1994. Há uma iniciativa... Recente, hein? 94 é recente. 18 anos. Há uma iniciativa que é ainda grande referência para todos nós que trabalhamos na área, que é o Centro de Pesquisa e Documentação, CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas,
que é uma iniciativa muito importante. O projeto de História Oral começou em 1975 e continua sendo um centro de documentação e pesquisa muito relevante. Há uma série de outras iniciativas hoje também de grande envergadura, que o centro, o CEDIC, na Universidade de São Paulo, um outro grande centro, o Núcleo de História Oral. Os trabalhos desenvolvidos por mim mais recentemente, eu acho que merecem ser destacados porque eles revelam essa multiplicidade de demandas para trabalhos de história oral. Eu coordenei um projeto que eu considero um dos projetos assim, mais relevantes, porque é um acervo público que está disponível, parte dele, no site da Biblioteca Mário de Andrade. Foi uma iniciativa desenvolvida em função dos 80 anos da instituição, comemorados em 2006. Fizemos um projeto muito bonito de memória da própria instituição. Praticamente o acervo todo que construímos, uns 55 depoimentos, eles estão transcritos e todas as fichas catalográficas estão disponíveis no site da instituição. Com história oral, você está falando, com depoimentos das pessoas que vivenciaram essa época. Que foi um projeto com ex-funcionários, com diretores e com figuras públicas que tiveram uma relação muito forte com a instituição na década de 60 e 70. O projeto, ele trouxe tanto a história da instituição, a importância que a instituição teve, especialmente nessa virada 60, dos 40 até os anos 70, ela era considerada uma universidade livre, um espaço de circulação e produção de ideias, fermentação de movimentos artísticos, realmente uma instituição que é considerada por grande parte dos entrevistados determinante para as escolhas profissionais, determinante para os caminhos traçados. E, dentre os nossos depoentes, eu acho que merecem ser destacados, Rubens Recupero, Fernando Henrique Cardoso, Dona Ruth Cardoso, Marcelo Grassmann, todas as figuras que hoje são figuras representativas na nossa história política, artística, cultural, tiveram uma passagem pela Biblioteca Mário de Andrade e atribuem a ela realmente importância decisiva para as escolhas e para o crescimento profissional. Isso é muito bonito. E o projeto teve uma função de revitalização, nos ajudou na revitalização institucional, na medida que as pessoas iam até a biblioteca, prestar seus depoimentos, contar suas histórias através de suas memórias, elas, na verdade, se revinculavam com a instituição e nos ajudaram muito no processo de revitalização pela qual a instituição passava. Quando você fala revitalização, é interessante isso, porque existe a história, existe a memória, existe aquele momento. A partir do momento que você entra com a história oral, você mexe com aquilo, é como se a história voltasse. Voltasse viva ali na tua frente, porque mesmo. Como é que é o depoimento? Você já fez essa parte, você foi por todo esse processo. Quando até a pessoa mais velha, que puxa pela memória, é como se fosse ontem, né? Ou como se estivesse acontecendo naquele momento. Como é que é essa entrevista e essa... Olha, as entrevistas, eu acho que assim, é um momento, eu considero um momento quase religioso. Eu acho que você precisa ter uma disponibilidade genuína para escutar o outro. E te digo isso, assim, por exemplo, tive experiências muito diferentes num curto espaço de tempo. Tanto essa experiência, no Instituto Fernando Henrique Cardoso também, um projeto importante de memória dos dois governos, de um grupo de ceramistas no Recôncavo Baiano, de um grupo de sergipanos ligados à tradição oral da cultura sergipana. Todas as situações são situações que nos colocam em confronto com um outro grupo, com uma outra comunidade, com outras referências que nos obrigam a essa disponibilidade genuína para tentar entender qual que é o percurso, a trajetória. É uma viagem, né? É uma viagem. É uma viagem. É uma e o que viagem. mais interessante, porque eu acho que a história oral, a nossa história está lá, parece que a história é estagnada. A história oral, esse movimento, é que faz realmente a gente evoluir de alguma forma. Qual é o objetivo principal da história oral? É isso?
É estudar esse aspecto social, essas mudanças? É estudar as mudanças. Como é que você escolhe a temática? Tipo, para realmente fazer esse processo, como é que é escolhida a temática? Olha, essas demandas hoje existem, né, por parte Muita das instituições. Existem dentro das instituições públicas, existem dentro das instituições privadas, entender a trajetória e desempenho da sua própria empresa. Existe essa demanda dentro de ONGs. Eu recentemente fiz um trabalho que eu também considero muito relevante do Instituto Polis, que é uma ONG que comemora esse ano 25 anos, ligadas às políticas sociais, envolvida com todas as questões importantes dos últimos 25 anos de direito à cidade, urbanismo. Há essa demanda hoje é cada vez maior de entender sua trajetória, ressignificar sua trajetória e, a partir daí, como engatar um projeto de presente e futuro. Esta é, como toda a história, tentativa de entender percurso e em que medida essa história nos dá ferramentas para alavancar o presente, ressignificar o presente. Qual que é o principal acervo que a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo? Já tem um acervo, a gente já consegue, já que você falou que é uma coisa até recente, 74. A institucionalização da história oral foi em 1994, com a criação de uma Associação Brasileira de História Oral. Temos um acervo na Universidade de São Paulo importante, de um núcleo de história oral. Mas você guarda a voz ou transcrição? Você guarda os dois. Ah, é? Guarda os testemunhos. Grande parte do acervo oral, da fonte primária, que é a fonte produzida pela metodologia, ela ainda não está disponível, pelo menos em alguns desses acervos públicos. O que a gente tem acesso é a transcrição, que está disponibilizada em grande parte também através da internet. Tem períodos que é gostoso falar de arte, né? Então vamos falar da parte social, da parte de arte. Agora, e períodos negros? E períodos, por exemplo, aqui nós temos em São Paulo, a época da ditadura, as prisões, toda essa época está registrada em algum lugar? Você está fazendo, existe alguma pesquisa em relação a esses depois? Porque muita gente tem medo de falar de uma época ruim, né? O que a gente tem sobre isso? Já tem iniciativas bem importantes. Tem no CEDIC um acervo importante. A Universidade de São Paulo, eu acredito que tenha também. Esse Centro de Pesquisa e Documentação no Rio, que é um centro de pesquisa nacional, tem um acervo bastante... Aquela coisa de denúncia da história mesmo. Sim, eu acho que essa é uma área que é uma área ainda fundamental para a história oral. Eu acho que no Brasil a gente ainda trabalhou pouco com registros deste momento. Há pesquisas universitárias bastante relevantes sobre este momento, mas grandes acervos públicos onde a população, de uma maneira geral, possa ter acesso, ainda eu acredito que seja necessário. É o desafio que eu acredito que seja o desafio para o presente, especialmente considerando que há agora a Comissão da Verdade, que essa documentação ela pode amparar as pesquisas e todo o trabalho de investigação que a comissão vem fazendo e vem implantando. E o que é mais difícil dentro dessa pesquisa? É escolher o tema, é conseguir ir atrás das pessoas para elas falarem? Qual que dá mais trabalho? Que parte que dá mais trabalho? Eu acho que é bem trabalhoso, é bacana a sua pergunta, porque a pesquisa em história oral, ela não é uma pesquisa para afoitos. Assim, pesquisadores, né, que são pesquisadores muito vorazes e afoitos, em geral se frustram com o trabalho, que é um trabalho muito, quase artesanal. Pressupõe todo esse entendimento sobre o campo que você vai pesquisar, uma pesquisa realmente profunda em relação ao teu campo, ou ao teu grupo, à tua comunidade. Depois, este agendamento e esse processo de identificação de quem serão seus interlocutores, o agendamento da entrevista, a produção e elaboração do roteiro de entrevistas, que não é propriamente para ser usado como uma referência fechada, mas ele te mapeia todos os campos que você acredita que o seu entrevistado pode trabalhar, pode problematizar. Ele é um sinalizador, é uma bússola para você tentar promover no seu entrevistado o maior grau de reflexão sobre as experiências vividas. E depois a parte toda, que é a parte da transcrição, que é muito morosa, a parte da revisão do depoimento. Essa parte é bastante importante, que é o momento que você devolve o
o depoimento para o seu entrevistado e cabe a ele dar a chancela ou não sobre os conteúdos. Ele analisa o que ele falou? Tira isso? Esse é um princípio ético que está na... Não está gravado já? Ele já não falou? Ele está, mas a fonte oral, você pode depois limitar a concessão do termo de doação é muito importante quando você estabelece, você vai construir um acervo público. Tá. E ele pode restringir o acesso à fonte primária, ao depoimento oral, e disponibilizar apenas a transcrição, que é uma transcrição que pressupõe já uma revisão e uma organização daqueles conteúdos que foram gravados. Quer dizer que a partir do momento que ele dá a entrevista, não quer dizer que a história é tua e faz parte do acervo público. Ele precisa permitir. Existe um compromisso, que é esse compromisso entre dois sujeitos, que afinal o historiador está trabalhando com outro sujeito, e as consequências de uma eventual revelação, elas podem comprometer sua situação do presente ou eventualmente uma situação empregatícia. Não é? E isso como que é um conhecimento partilhado, é necessário que haja esta anuência por parte do entrevistado. A história oral, ela está sendo escrita agora também ou ela só fala do passado? Fala da experiência contemporânea. Hoje, está sendo escrito hoje? Do que vivemos hoje, a experiência que a gente tem hoje, que seja falar sobre o primeiro turno das eleições, como que as pessoas vivenciaram, a mudança de percepção em relação aos seus candidatos, ela tem essa amplitude. Quer dizer, o historiador, no caso, a sua posição, está sempre de acordo não só com temas que já aconteceram, como o que está acontecendo agora também está sendo colocado e registrado. É sempre mais difícil a gente falar do que é muito imediato, porque a gente não tem a distância necessária para entender o significado da experiência. Mas a história oral tem o seu guarda-chuva de possibilidades também contempla essa dimensão, que é a dimensão da experiência do presente, imediata. Eu acho muito importante, eu nunca tinha ouvido falar nesse sentido da importância da história oral, a gente falar, vamos fazer uma entrevista, ali, é um registro realmente, um registro social, um registro de evolução muito importante, não só para a nossa comunidade, mas também para o desenvolvimento da humanidade, né, Deise? Olha, queria agradecer muito a sua presença aqui, tá? Foi um prazer receber você e parabéns pelo seu trabalho. Que bom que tem gente que continua aí estudando e fazendo esse esforço para a gente evoluir cada vez mais. Obrigada, viu? A boa história nunca vai acabar, né? Aquela coisa de você realmente conversar. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.